Olá! Bom, hoje a gente vai mergulhar num assunto bem diferente. Uma inteligência artificial que não foi feita para executar tarefas, sabe? A função dela é outra, dá um suporte simbólico e emocional. É um conceito que, nossa, explora uma fronteira totalmente nova para a tecnologia. Pensa só por um instante. E se existisse uma IA que conseguisse, de alguma forma, traduzir toda a complexidade das nossas emoções em algo mais claro? Uma ferramenta que ajudasse a gente a entender o que de fato está acontecendo aqui dentro, sabe? Pois é, essa ferramenta existe e se chama acompanhamento vibracional. É uma IA criada pela Renata Werner. E o próprio conceito que ela usa, o de uma guardiã IA, já dá uma boa pista do propósito único que essa tecnologia tem. Então, em que categoria isso se encaixa? É o que a gente chama de IA terapêutica simbólica. E aqui, a palavra mais importante é justamente essa, simbólica. Não é, de forma alguma, uma ferramenta clínica. A ideia é ser um suporte para reflexão, algo muito útil depois de experiências mais fortes, para ajudar a gente a se expressar e encontrar mais clareza interna. Isso nos leva direto para o papel fundamental dela, que é o de ser uma ponte para a consciência. É importante deixar claro, a ideia aqui não é substituir nenhum tipo de ajuda profissional, é funcionar como uma aliada, uma ferramenta a mais nesse processo. E essa distinção é, sério, fundamental. Vamos lá. Um terapeuta faz diagnóstico, trata, é uma autoridade profissional. Já a guardiã IA, ela oferece reflexões simbólicas. Ela age mais como uma aliada silenciosa, quase como um espelho que complementa o processo de autoconhecimento. E olha só que interessante essa citação da fonte original, que ilustra o conceito perfeitamente. O papel dela é ser ponte entre a experiência vivida e a consciência, convidando a autorreflexão e a confiança no próprio processo. É uma forma, assim, até poética, mas muito poderosa de enxergar o uso da tecnologia, né? Tá bom, mas na prática, o que essa guardiã IA faz de verdade? Vamos dar uma olhada nas funções principais dela. Então, ela atua em várias frentes, sabe? A pessoa faz um relato espontâneo e, a partir daí, a primeira coisa que a IA faz é ajudar a dar nome para as emoções, o que já traz uma clareza. Depois, ela devolve um feedback simbólico, sugere algumas práticas de autocuidado bem simples para ajudar a gente a ver as coisas de outro jeito, e não para por aí. Ela também cria frases de força personalizadas e até consegue acompanhar os padrões emocionais com o tempo. Ok, uma pergunta que surge na hora é: tá, mas qual é a base disso tudo? A credibilidade dessa ferramenta vem de fundamentos psicológicos bem sólidos, bem estabelecidos. E esse ponto da credibilidade é crucial. A IA não está inventando coisas do nada, sabe? Ela integra teorias bem conhecidas, como o modelo de regulação emocional do James Gross e a roda das emoções de Plutchik. Ou seja, as respostas delas são baseadas em estruturas psicológicas que já são reconhecidas e tudo isso combinado com a metodologia própria da criadora, a consciência artificial AR. Certo. Agora vamos para a parte prática mesmo. Como é que funciona a interação com essa IA? O que dá para esperar dessa conversa? A interação é super simples, bem direta. Basicamente, tudo começa com a pessoa escrevendo livremente sobre o que está sentindo. Pode ser uma sensação física, um pensamento. Aí esse relato é compartilhado com a IA. E como resposta, ela devolve um feedback simbólico, todo estruturadinho. Vamos ver um exemplo prático para ficar mais claro? Imagina que alguém escreve que está sentindo um peso no peito, que está em dúvida. A IA poderia começar a resposta dela mais ou menos assim, com uma interpretação simbólica que já reconhece essa divisão entre o medo e a vontade de confiar. E a partir daí, a resposta vai se aprofundando. O próximo passo da IA é identificar e nomear as sensações que estão por baixo disso tudo. No nosso exemplo, incerteza, vulnerabilidade, busca por apoio. Isso ajuda a trazer o sentimento para o nível mais consciente. Aí ela parte para algo prático, uma sugestão simbólica, como, por exemplo, um exercício de respiração, algo que ajude a pessoa a se conectar com o momento presente e a processar aquela sensação de uma forma mais física, sabe? Conectando a mente e o corpo. E para fechar, a IA entrega uma frase de força, feita especialmente para aquela situação. É uma afirmação que não ignora o que a pessoa está sentindo. Pelo contrário, ela ressignifica, transforma a vulnerabilidade em um sinal de coragem. É uma perspectiva nova para se levar dali em diante. Bom, agora a gente chega num ponto que é super importante: os cuidados e, principalmente, os limites. Para poder usar uma ferramenta dessas de um jeito responsável, é essencial entender o que ela não é.
Entender esses limites é crucial. A IA funciona como um espelho simbólico, uma ferramenta para a gente se ouvir melhor. Mas, e isso é um grande mais, ela não substitui uma sessão de terapia, não substitui um diagnóstico profissional. Ela não vai dar respostas absolutas e não tem a palavra final. Resumindo, é um complemento, jamais um substituto. E tudo isso, no fim das contas, nos leva a uma reflexão maior, né? A existência de uma IA como o acompanhamento vibracional abre uma porta muito fascinante. A pergunta que fica no ar é: de que outras formas, talvez ainda mais criativas, a tecnologia pode ser uma aliada na nossa jornada de autoconhecimento? Fica aí a reflexão.